Olá, boa noite. Como eu disse ontem, nós vamos mostrar no jornal de hoje um podcast entre o Modesto, eu, o Paulo e a Bia. Nós vamos estar mostrando, explicando para vocês as denúncias que o Modesto fez na Câmara Municipal de Mogi Guaçu, em uma tribuna livre. Vocês vão ficar agora com toda essa entrevista. Acompanhe para vocês saberem o que é que está por trás desses bastidores. Assistam. Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio exclusivo da MDTV de Mogi Guaçu. Oi, Bia. Oi, Paulo. Tudo bem? Joia. Como é que tá essa noite? Tá tranquilo. Esses dias perguntaram, vocês gravam de noite, de dia? A gente grava de noite. Sim. Porque as noites são melhores. É verdade. Deixa eu fazer uma perguntinha pra você, Bia. Tem parceiros pra gente falar? Tem, rapidinho. Então Bora manda lá bala. então, né? Bateu aquela fome? Companhia do Salgado. Peça agora seus salgadinhos à pronta entrega. E o WhatsApp da Companhia do Salgado é 19 9 9961 1943. Companhia do Salgado e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Inclusive, quero agradecer a Companhia do Salgado pelos salgadinhos aqui, o combo que você manda que vocês mandam pra gente. Toda semana, uma delícia. Galera, vai lá comprar a Companhia do Salgado, que é uma delícia, salgadinho. E você já pensou em se tornar um psicanalista? Você sabia que existe um curso de formação em psicanálise a longa distância? Na Escola de Psicanálise Intelecto, você encontra o ensino da psicanálise clínica EAD, que te forma como terapeuta da psicanálise, onde pode ajudar pessoas e ser remunerado por isso. Em uma das atividades que mais necessitam de profissionais qualificados. Você estuda online no seu tempo, tira dúvidas com professores por WhatsApp, passa por sessão de supervisão por vídeo e recebe, ao final do curso, seu certificado e carteirinha de psicanalista. Escola de Psicanálise Intelecto, uma escola que é parceira do Conselho Brasileiro de Psicanálise Clínica. Chame agora um consultor no WhatsApp e tire todas as suas dúvidas. O telefone é 19 9 9706 3123. Mogi Guaçu do Futuro e Escola de Psicanálise Intelecto. É uma parceria de sucesso. Dado o recado, Paulo. Obrigado, Bia. Recado para todo mundo também. Se você está assistindo esse podcast neste momento, comente o que você acha, porque sempre trazemos pessoas interessantes, como a dupla de hoje, que vai falar com a gente, né, Bia? Sim. Você quer apresentar, por favor? Hoje nós vamos falar com o Modesto e com o Coronel Costa. Fala, Modesto. Costa. Tudo bem, Coronel? Bem? E o Modesto? Bem, Paulo? Tudo bem, telespectadores? Boa noite. É legal porque a dupla aqui, né, é bacana, porque nós já falamos com o Modesto no podcast, falamos já várias vezes também com o Coronel Costa. Ambos têm várias opiniões bacanas para trazer aqui e o assunto é pertinente. Modesto, eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Fica à vontade para responder, para não responder da maneira que você quiser. Tá? Então vai ser um prazer poder falar aqui. O Coronel Costa ele veio também para ajudar a comentar as coisas que vamos falar aqui, então acho que essa posição é bem importante também neste momento. Tá bom? Então, vamos lá. Modesto, perguntinha que eu queria fazer para você, até pela evidência que a gente viu esses dias aqui em Mogi Guaçu. Pela sua documentação levada na Câmara, está havendo um desinteresse dos vereadores em apurar aquelas responsabilidades, na sua opinião? Não, o que a gente espera é que a partir de agora haja interesse na apuração. Tá? Não posso te afirmar que havia um desinteresse, seria até meio antiético. Certo. Mas eu acho que precisa de doravante, já que a público veio, que se apure. Legal. Coronel? Olha, me permita agora já ser antiético na posição do Modesto. Pelo que nós vimos na Câmara Municipal, isso vai ficar adormecido tranquilamente, por quê? Os vereadores não mostraram o menor interesse em querer ouvir o que o Modesto estava falando na hora. Eles ficavam olhando no celular, não se preocuparam a mínima com o que foi dito.
Tanto que agora nós vamos praticamente repetir as mesmas coisas. Por quê? Porque eles não estão dando ouvido. Para nós levarmos isso para a população, o que está acontecendo? Se nós olharmos o vídeo da Câmara e o que aconteceu naquele momento, tinha vereador lá que, se abusar bem, não sabe nem o que é que o Modesto falou na hora. Entendi. Obrigado pelo comentário. Modesto, esse valor de 200 milhões para o município não é muito elevado para Mogi Guaçu? Bom, primeiro, esse valor de 200 milhões, ele é aproximado. E segundo, esse valor se refere a 2 contratos exclusivos com o Hospital Municipal Tabajara Ramos. Não está envolvido nenhum contrato da Secretaria Municipal de Saúde vinculado ou diretamente pago pela Prefeitura Municipal. Isso é o Hospital Tabajara Ramos. Esse valor aproximado de 200 milhões é um período de 10 anos. Foi o período que a gente acompanhou e vem apurando. Correto. Coronel? É o que eu sempre falo, parece que o Modesto está bem incomodado hoje para falar, né? Quando se fala em 200 milhões em 10 anos, se resume a uma média de 20 milhões ano. Mas vamos analisar de uma outra forma agora, realmente prática. Esse hospital também teve que ter empresa que faz limpeza, outras empresas. Nós tivemos contrato dos postos de saúde, nós tivemos contrato da própria Secretaria da Saúde, que não estão nesses valores. Então, esses valores, se nós formos computar todos os contratos, superam em muito o dobro deste valor. Aproximaria de R$500 milhão, acredito eu. Tá vendo só? Tá vendo? Ele que analisou a documentação e eu estou falando, então chega próximo do R$500 milhão. Se nós olharmos isso em termos de orçamento do município, é mais da metade do orçamento anual do município. Então se percebe que tem um descontrole, tanto por parte do hospital, agora eu vou dizer um descontrole real que dá para nós analisarmos, por parte do hospital, por parte da Secretaria da Saúde, por parte da Secretaria da Fazenda, por parte da Prefeitura de uma forma geral. Porque o Modesto falou muito bem de 2 contratos. E o contrato dos postos, contrato de limpeza, contrato de fornecimento de material e outros tantos que nós não encontramos nessa lista que foi analisada aí. Correto. Obrigado pelo comentário e pela resposta também, Modesto. Modesto, eles fizeram cirurgias esse valor? Não. Não vejo. Bom, talvez tenham feito, mas a gente vai saber isso se os nossos fiscais, né, os nossos vereadores, através de um procedimento de sindicância, não diria nenhuma SEI, sentasse e analisasse a documentação das prestações de contas que foram feitas por essa instituição para justificar os valores que foram pagos. Esse acesso eu ainda não tive. Tá? Certo. Coronel? Não tivemos. Nós não tivemos, né? Aí vem aquele fator que se fala assim, teve um vereador que fez vários pedidos de requerimento. Tudo bem, eu não concordo como a forma foi feita, também não concordo como a forma foi negada. Mas ficamos naquela situação. O portal de transparência não tem essas informações. Não tem essas e não tem 90% de outras informações de interesse da população, como também do município. Então, quando nós olhamos aqui, você bem perguntou se foram feitas cirurgias. Não tem como saber se foram feitas cirurgias. Vou dar um exemplo comum, corriqueiro. Uma cirurgia de prótese. Se foi feita uma cirurgia de prótese, tem que informar que tipo de prótese foi usada, quanto que foi gasto na própria cirurgia em si, quem que foi o paciente. Ou outra pergunta bem simples, quanto tempo ele está na lista de espera? Em que colocação da lista, né? Que colocação que ele está nessa lista? Aliás, cadê essa lista de cirurgias que ninguém conhece? Uma lista que ela é escondida a 7 chaves.
Por que ninguém divulga essa lista? Pelos contratos, o que dá a entender, tá? O que dá-se a entender é que são contratos exclusivamente de mão de obra. Aí não se enquadraria próteses, nem cirurgias eletivas. Não se enquadraria. Se enquadraria prestação de serviços médicos, plantões e especialidades. Onde justifica são assuntos que a gente não comentou lá ou comentou superficialmente, mas quando foi feita a licitação, o contrato previa que quem vencesse aquele termo de parceria deveria disponibilizar na rede pública 66 especialidades médicas, 66. Entretanto, pelo pouco que a gente conseguiu apurar, somente 11 foram disponibilizadas. Então, isso impede muitas outras instituições de participarem da licitação, de fazer e apresentarem propostas, que às vezes está lá no edital que você precisa de ter um especialista em, sei lá, uma coisa que não existe, que é um caso a cada 100 mil pessoas que é acometido daquela enfermidade. E depois, na hora de prestar o serviço, presta clínico geral, presta ginecologista. Então, isso talvez seja o mesmo problema que a gente esteja ocorrendo hoje no caso da oncologia. Certo. A especialização determinada para aquela função necessária. Entendi. Até boa explicação. Algum comentário, coronel? O Modesto tocou num ponto que é super interessante. Quando se fizer o contrato, se colocaram 60 aí? 66 especialidades. 66 especialidades. Foram encontradas realmente executadas no contrato? 11. Nossa, que pouco. Aí fica exatamente, estou olhando o lado da população. Quantas pessoas deixaram de aproveitar esse contrato para a população ser beneficiada? Se de 66, 11, 55 deixaram de ser realizada no município. Aí eu pergunto, cadê nossos vereadores fiscais realmente pela população, não é da população, pela população, os fiscais do executivo. O que os vereadores fizeram? É um termo que eu sempre uso, nada. É um TBC, não tira a bunda da cadeira para querer resolver. E vai falar que eles não tomaram conhecimento? Não tem como agora eles falar que eles não tomaram conhecimento. Porque o Modesto foi na Câmara e falou isso abertamente. E entregou esses documentos, pessoalmente, para os vereadores. E na sessão da Câmara, a hora que os vereadores saíram, por incrível que pareça, não vou falar todos, mas a documentação que foi entregue ao vereador foi deixada sobre a mesa e depois quem recolheu esse material são os funcionários da limpeza. Ou seja, se eles não ficaram com esse material, não tiveram o mínimo interesse de ler, de conhecer, de saber o que está acontecendo. Então, a população é que está sendo a mais prejudicada. Todos os contribuintes estão sendo prejudicados em razão de que os seus impostos não estão sendo revertidos em serviço da população. Mas a população está sendo muito mais prejudicada porque ela está doente e não tem como se socorrer do poder público. Correto. É que talvez os nossos vereadores vão apurar se dentre essas 11 especialidades, algum era cirurgião cardiologista, algum cirurgião traumatologista, porque o que a gente tem observado é que essas cirurgias eletivas, principalmente nessa parte óssea, né, como a gente fala, ortopédica, quase tudo é mantido pela Santa Casa, é feito por ela através de outros contratos de repasse que a Secretaria Municipal de Saúde e o governo federal fazem com a Santa Casa. Certo. E que é difícil você conseguir uma cirurgia de ortopedia, porque eu passei por isso, você lembra? Você lembra que eu fiquei meses temos e um meses, exemplo meses. aqui. Se eu não tivesse tido um plano de saúde, tivesse corrido atrás de médico particular, eu estaria manca, porque eu fiz uma cirurgia no joelho. De ligamento, e né? demorou mais de um ano para me chamar. Será Então, que quando me chamaram, eu já estava com a cirurgia feita. É verdade. Uhum.
Será que dentre essas 11 especialidades tinha o oftalmologista? Porque a gente está vendo mutirão de catarata, mas é um outro dinheiro sendo você gasto. conseguir oftalmologista. E Mas é muito outro difícil. contrato. Mas as cirurgias de catarata, os mutirões que fazem, é um outro dinheiro, é um outro contato. Esse não tem nada a ver com esse. Tá. Tanto é, Modesto, estou dando uma pequena pausa aqui do que a gente vai continuar perguntando para você, porque surgiu aquele negócio, né? Quem está assistindo este podcast nesse momento com a gente aqui e quer entender, poxa, eu estava por fora. Em 2 minutinhos, sei lá, 1 minutinho ou 2, o que necessariamente você foi levar na câmera só para dar uma explicação para o pessoal entender o que a gente está falando aqui? O que praticamente eu apresentei na Câmara foi o resultado de uns 10, 12 processos que o Tribunal de Contas acompanhou no decorrer desse período e que foram sentenciados de 4 anos para cá e ficaram inertes. Que foram contratos, licitação, aditamentos. Então, praticamente, nesses 2 contratos, tudo que o Tribunal de Contas analisou, ele julgou irregular. Então, existe uma regra no Tribunal de Contas. Quando ele julga um contrato, um processo que está sob os cuidados dele, eles mandam uma cópia para a Câmara Municipal, normalmente, naturalmente. E a Câmara Municipal notifica a Prefeitura e também, no caso, notificam o Hospital Municipal para providenciar o ressarcimento desse dinheiro, a execução das multas que tiverem que serem constituídas e prestarem contas ao Tribunal de Contas num determinado período do que fizeram para resolver aquilo que ele apontou, aquele apontamento que ele fez. Só que todos esses contratos têm um fiscal indicado pelo Hospital Municipal para acompanhar, fazer o acompanhamento do contrato. Normalmente esse fiscal é um funcionário concursado. Em todos eles nós temos já o fiscal responsável e que provavelmente será aquele que mais será prejudicado. Porque está aqui a nota da instituição, ela prestou serviço esse mês, está aqui a nota e está aqui o relatório do que ela fez, assina aqui. Aí o funcionário vai lá e assina. Aí a secretaria manda para a tesouraria efetua o pagamento. É natural. Aquilo, a cada mês, junta-se na forma de uma prestação de contas, é encaminhado para o jurídico do hospital, que provavelmente deve aprovar, porque senão não concordaria com a continuidade daquilo. Foi o que aconteceu no caso do município e Instituto Rita Lobato. Uma hora o jurídico, já acho que no 3º, 4º mês, ele falou, opa, isso aqui não está certo, e houve a rescisão unilateral do contrato com a Rita Lobato. E é outros contratos, não tem nada a ver com esses. Esses ainda são da gestão Walter Caveanha. Caveanha, desculpa. Só para fechar essa explicação, para entender, todo mundo entender o que a gente está falando, o que te motivou a levar essas informações para lá? A inércia do nosso município, da nossa Câmara Municipal. A gente já faz isso desde a gestão do Dr. Paulinho. A gente vem acompanhando, inicialmente a gente acompanha os processos, acompanha o Tribunal de Contas, faz vistas no Tribunal de Contas dos processos, porque pela internet e acompanhamento processual, você não tem todos os detalhes do que a fiscalização viu in loco. E que também é ainda mais uma fiscalização muito superficial. Ele não tem como sair um auditor lá de São Paulo, por exemplo, de Santos. Eles são de São José dos Campos, não, esqueci. E virem para cá e se debruçarem aqui em cima de 5.000 páginas do hospital, 5.000 páginas do SAMAI, 2.000 páginas da Proguaçu. E todos esses têm processos que andam. Tudo aquilo que é contratado vira um processo. Da Casmosul, da FEAG, sei lá. Não tem. Então precisa. Quando o tribunal faz esse apontamento, opa, aí tem. O que ele faz? Ele informa para a Câmara. Qual deveria ser a função da Câmara? Fala, opa, o tribunal apontou uma irregularidade? Está aqui, vamos ver. Vamos montar uma comissão e abrir uma sindicância para isso. Não é abrir uma C. Aí essa sindicância ela é formada por 3 ou 4 vereadores
que vão analisar essa documentação juntamente com aquela quantidade de jurídico que a Câmara paga à parte, além de já ter um advogado na casa, talvez auditores, porque esses contratos, tecnicamente, deveriam passar por uma auditoria contratada pelo Tabajara. E não vi nenhum relatório. Algum comentário, coronel, sobre essas palavras do Modesto? Quando o Modesto fala em julgar irregular, para deixar numa mensagem mais que todo mundo conhece, é o seguinte: julgou regular quer dizer que o processo não foi aprovado. Tudo aquilo que está lá foi considerado errado. Precisa ser restituído para o município. Aquele valor tem que ser devolvido para o município. O processo está errado? Está errado. Então, se está errado, significa que não foi aprovado. Se não foi aprovado, não tem finalidade de continuar. É aí que eu falo que os vereadores permanecem inertes. Não fazem nada para benefício do próprio município. Se cala diante de um erro. Talvez por inexperiência. Não sabemos. Talvez falta da assessoria e consultoria da própria casa para com os vereadores. Porque não é que julgou irregular, julgou. Então, tudo tem que ser, não necessariamente tudo, mas aquilo que realmente está fora do escopo, fora do plano de trabalho, fora do contrato. E não adianta a prefeitura, é um dos casos que teve, talvez é uma das suas perguntas, um contrato, ele ter um amontante de 40 milhões, e no final do contrato, apurar-se que a instituição, no caso o hospital, pagou 45 milhões, 5 milhões a mais. Não é o caso, isso foi só um exemplo, mas num dos contratos aí teve um erro de um pouco mais de 1 milhão. Foi pago além daquilo que o contrato especificava. Certo. Obrigado pela explicação e o comentário do coronel. Vamos lá. Continuando as perguntas aqui, Modesto. Durante anos, os médicos da oncologia trabalharam com as terceirizadas anteriores. O que mudou para que agora, com a nova empresa terceirizada, que justifique esta debandada dos médicos da oncologia? É uma opinião pessoal minha. Certo. Até então, fazia-se um termo de parceria, onde, um exemplo, o hospital terceirizava para uma instituição aquele serviço. Nesse caso específico que se inicia agora, o hospital não contratou ela para prestar um serviço. Ele contratou ela para ela fazer uma gestão do serviço. Então, ela é a contratante. Agora, os médicos e talvez até enfermeiros hoje, já virou uma natural se tornarem pessoas jurídicas. A pejotização da profissão. Então, acho que até os contratos anteriores, todos os médicos tinham a sua própria empresa, emitia a nota fiscal dele e entregava para receber de acordo com o ponto, com o trabalho que ele executou. Mas como agora essa nova empresa ela vai fazer a gestão, esses médicos, em tese, poderiam continuar emitindo a nota fiscal deles, mas talvez teriam um trabalho maior. Como assim? Contabilmente, essa nova gestora teria lá 30 notas fiscais todo mês de 30 médicos diferentes. Talvez por uma questão de economicidade, eles tenham pensado em falar, vamos juntar esses 30, monta uma empresa para eles, e aí, nesse caso, vai ter muito médico que não conhece o outro médico. Como se fosse uma cooperativa, uma Unimed da vida, foi criado, um exemplo. Então, provavelmente pode ser isso. Não sei. Estou falando uma opinião pessoal. Comentário, coronel. Vamos pensar, como vocês mesmo têm um programa, fala vamos pensar fora da casinha? Vamos pensar fora da casinha. Primeiramente, nós temos que falar de publicidade e transparência. Cadê a lista dos pacientes de oncologia? A lista completa daqueles que estão na lista para fazer o tratamento de oncologia. Não temos. Como que nós vamos saber se aqueles pacientes que estão dentro do hospital seguiram essa lista de tratamento de oncologia? Será que nenhum passou na frente? Primeira coisa que eu vou falar. Será que houve alguns que passaram na frente?
Não vou falar nada, só vou imaginar. São médicos que atendem, logicamente, oncologia. Não atende dentro do hospital, também atende fora. Esses pacientes do hospital também são pacientes deles fora do hospital? É uma outra coisa que nós temos que verificar. Complementando. Faz muito sentido o que o coronel está dizendo, porque tecnicamente, hoje você passa mal, não está legal, você vai no postinho. Aí o médico do postinho te recebe, prescreve alguns exames que se realiza, hoje me parece que até por 40 minutos, né? Que não consegue na prática. Mas parece que vai começar a ser. E os exames também são bem limitados, né? Não, eles falam que faz em 20 minutos, 40 minutos, só que está demorando 4 horas para muito mais. Os do postinho são exames simples, até são aqueles mais fáceis. Aí você volta, o médico vê aqueles exames, o que ele faz? Ele te encaminha, né, para um centro de especialidades ou para uma dessas 55 categorias que não foram contempladas. Mero exemplo também. Aí ele te encaminha para ali. Aí o médico do centro de especialidades já vai te pedir uma ressonância, um exame mais detalhado, que também demora para caramba. Depois disso, é diagnosticado o caso de CA, aí sim, aí você passa a ser atendido por um centro de oncologia. O que nossa Câmara precisava de fazer? Numa dessas pesquisas, mero exemplo, tá? Nos últimos 5 anos, quais foram os pacientes que foram atendidos aqui no setor de oncologia? Não precisa de trazer isso a público. Temos aqui 3.000 casos. Aí, faça o inverso. Siga a cadeia de progressão do atendimento e tratamento dessa pessoa até o postinho dela. Talvez muita coisa interessante pode ser descoberta. Isso o Tribunal de Contas não faz. Vamos pensar ainda mais. Comedido. É que eu não gosto de ser processado. Vamos pensar mais um pouquinho. Só ação trabalhista. Ele está verificando a progressão para verificar se esse paciente chega no posto. Saiu do posto. Saiu do posto. Ele está querendo dizer o seguinte, será que esse paciente não saiu do consultório do médico de oncologia? Primeira coisa. Enquanto alguns estão ali esperando segunda situação o exame. Que eu falo assim, vamos fazer uma análise geral? Vamos fazer uma análise geral entre todos os postos de saúde e unidades de saúde da família de Mogi Guaçu. Quais são os postos que recebem os remédios específicos de CA, que é o da oncologia? Eu tenho certeza... Farmácia de alto custo, no caso. A farmácia de alto custo. Vocês vão verificar, vocês vão ter uma surpresa, que esses remédios praticamente estão em muitos postos restritos, para alguns poucos pacientes. E se nós verificarmos uma outra comparação, eu não tenho, mas que eu falo que poderia ser feito. Quantos desses pacientes têm plano de saúde? O município está tentando um reembolso junto ao plano de saúde. O município está tentando reembolso junto ao plano de saúde? Ou, mais ainda, verificar se esse paciente não foi atendido por esses médicos do hospital nas suas clínicas particulares. Aí, com o retrocesso até a origem dele no posto de saúde, vai ser fácil de entender. Isso. Então, a gente pode verificar, ter algumas surpresas, que tem alguns desses que foram atendidos, não por urgência, mas por encaminhamentos, vamos assim, de uma maneira não tão transparente. Vão ser processados, né? Eu não estou falando nada de errado. Vamos lá. Eu vou ler um trecho aqui do Tribunal de Contas, Modesto, e a Bia vai fazer essa pergunta aqui depois, tá bom? Então vamos lá. Diz assim um trecho determinado aqui. Nos termos do artigo 2º, inciso 17 da Lei... 17º. Isso, complementar, né, 709 de 93, devendo o senhor prefeito informar esse tribunal por prazo de 60 dias sobre sobre as providências adotadas em relação às irregularidades apontadas, especificamente quanto à apuração de responsabilidade e a Câmara Municipal local, conforme o artigo 2º, inciso 15 Aí, no caso, do mesmo diploma legal. Por favor, Bia. Tá. Então, Modesto, por que a Câmara e a Prefeitura não se manifestam mesmo diante das determinações do Tribunal de Contas?
Eu acredito que eles ainda irão se manifestar diante da repercussão que a gente está propiciando esse caso e outros mais que vão vir. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro que está chegando. Coronel, Outros mais virão. Eu já falo o seguinte, a Câmara não vai fazer nada. Vai simplesmente sentar sobre esses papéis e não vai fazer nada. Não vai tomar providências nenhuma. Dou um exemplo. Já foi se falado há muito tempo de se fazer uma SEI referente a Rita Lobato. Não fizeram. Porque ainda não tem julgados, talvez. Não tem julgados, mas todo mundo Estão sabe que aguardando a aqueles perícia. contratos foram julgados. Estão aguardando ainda as perícias. Na verdade, eles estão aguardando, sabe aquilo que já está errado. Nós temos os documentos aqui que já Digo estão... a justiça, tá? Hã? Digo em termos judiciais. Em termos judiciais, Não é isso que eu estou falando. políticos. Não políticos. Mas é isso que eu estou falando, tá vendo? Nós já temos, aqui nós temos fatos concretos, provas concretas. Já temos documentação fatídica que não é incontestável. E o que fizeram? Nada. Tanto que no dia que o Modesto foi lá, nenhum vereador se levantou para fazer qualquer pergunta. Ainda fala um termo até meio sarcástico, não fizeram nenhuma questiúncula, nenhuma perguntinha sequer. Você está vendo que você está lendo aí, ele já fala de cor a lei. Quer dizer, ele conhece o que ele está fazendo. Agora imagina... Você é advogado, Modesto? Não, eu estou tentando fazer o EJA agora, para terminar o primeiro grau e o segundo. Caramba. Depois a gente pensa. Mas conhecimento não é ensinamento. É verdade. Da mesma forma que educação a gente não aprende na escola. O professor está lá para ensinar. Educar, sai de casa. Show de bola. Sim, show de bola, nossa. Então tá bom. Modesto, né, Coronel? Eu estou aqui com o documento no gabinete do conselheiro Renato Martins Costa, vou ler um trecho aqui. O conselheiro votam pela irregularidade dos 4º, 5º e 6º termos de adiantamento celebrado entre o Hospital Municipal Tabajara Ramos e o Instituto Nacional de Ciências de Saúde, INCS, datado de 30/11/2017, 26/10/2018 e 30/11/2018, acionando o previsto do inciso 15º, Os mesmos. do artigo 2º da lei. Bia, por favor. Então, diante dessas irregularidades, né, que foram faladas aqui, quais deveriam ser as providências pela Prefeitura e pela Câmara dos Vereadores? Pela Prefeitura nenhuma, porque o Hospital Municipal ele é independente. Tá? Aí, depois que se fizer aí uma apuração, vamos dizer assim, uma devassa, aí sim a Prefeitura pode cobrar do hospital se o superintendente agiu diante das conformidades, que provavelmente nem deve ser o mesmo superintendente da época. Nós não estamos aqui falando do Luciano, um exemplo, não estamos falando do Rodrigo, outro exemplo, porque isso, a justiça é lenta, então demora muito para fatos acontecerem. Tipo hoje nós tivemos uma sentença, lá lembra das bandas do carnaval? Saiu agora? Saiu hoje uma sentença muito interessante lá. Então, acontece muito isso. Sentença das debandas. Eu agora fiquei curiosa, o que é isso? Das bandas de carnaval. Bandas de carnaval. As bandas Assuntos de 2010, né, 2011. Ai, nossa, longe, hein? longe, hein? Então tem irregularidade também. Lá são... Comentário, cabeludos. Coronel. Nossa. É o que eu sempre falo da importância da Câmara Municipal, da importância de se votar consciente nos seus vereadores. Eu falo para você, hoje, nossos vereadores não têm vontade de querer serem fiscais do Executivo. Simplesmente estão lá fazendo política, para aparecer. Vai lá, cria uma cena para fazer um vídeo e fala assim, olha, tá vendo? Eu estou defendendo você, população. Olha aqui meu videozinho, estou fazendo aqui, corta só aquele vídeo, daquela parte que interessa. Eu chamo isso de efeito Marçal, porque o que o Marçal fez em São Paulo, teve alguns políticos que faz o videozinho, fiz aí, agora eu vou divulgar para todo mundo. Estou fazendo para beneficiar a população. Não, está fazendo para ele se autopromover e falar que ele está fazendo, mas na verdade não está fazendo. Porque se realmente quisesse fazer, estaria apurando esses fatos. Certo. Obrigado pelos comentários aí, também a resposta do Modesto.
Ainda de acordo com, né, o documento aqui do gabinete do conselheiro Dimas Ramalho, né, todos os valores devidamente atualizados, né, dando um trecho aqui, todos os valores devidamente atualizados monetariamente acrescidos de juros e mora, tem um valor aqui acima, determinou também que o atual superintendente informe esta corte de contas no prazo de 30 dias. Aí mais abaixo, determinou por fim a expedição de ofício ao órgão de representação jurídica do Hospital Tabajara Ramos para proceder à persecução dos créditos decorrentes da restituição do erário. Bia, por favor. Tá, então o Hospital Tabajara, ele realmente busca reaver esses créditos de restituição? Só alguém que abrir um processo de sindicância, tipo nossos vereadores, fazer um requerimento lá para o jurídico do hospital e perguntar, e aí, o que vocês fizeram? Já fizeram? Eu, particularmente, eu acho que ainda não. Acho que alguns médicos que foram citados aí promoveram por iniciativa própria a restituição dos valores, mas não posso te afirmar se isso realmente aconteceu. Entendi. Coronel? Se nós verificarmos pela consulta jurídica, em termos de processos, não encontramos nenhum. Não existe processo. Então, juridicamente, vamos dizer assim, pela procura da justiça, ninguém fez nada. Então, na justiça, nenhum desses créditos foram cobrados na justiça. Ainda, talvez. Ainda. Agora eu pergunto para você, administrativamente, como o Modesto falou, algum médico poderia ter voluntariamente restituído. Mas aí vamos verificar o seguinte, quem voluntariamente vai querer restituir isso aqui, vamos dizer assim, se eles sabem que está todo mundo colocando panos quentes nisso. Então é que eu falo, se ninguém resolve apurar, acontece isso. É medo? Será que é tudo medo? Ou vamos dizer que está todo mundo com o seu rabinho, todos à mostra e sabe que se puxar de um aparece de outro. Complicado. Mas a gente, se não houver iniciativa da Câmara Municipal, existirão outras formas. Apurado vai. Essa é uma certeza que a gente tem. Legal. O que não sabemos é se depois alguém vai ser acusado de prevaricar. É um termo utilizado para aquele que, em função ou dever de ofício, deixa de fazer alguma coisa do qual ele deveria fazer. No caso, nossos vereadores. Ou até mesmo improbidade administrativa ou por improbidade. Esse ato vai caminhar e vai continuar. Se houver o dolo, logicamente nós vamos acionar a justiça para que isso aconteça. Sendo condenado, torna-se inelegível. Obrigado pela resposta e comentário. Ainda com os documentos do gabinete do conselheiro Dimas Ramalho, existe um trecho assim, Modesto. Registro de realização de plantões com carga horárias excessivas, constando informação de prestação de serviço de até 120 horas consecutivas por um mesmo médico. Disponibilização parcial das especialidades de serviços médicos exigidas no contrato. Esse é o caso das 66, só cumpriram 11. Isso, aí eu ia perguntar, né, lógico, já para isso, como isso é possível? Aqui já são dois assuntos. É dois assuntos. O médico ficar de plantão 120 horas ininterruptas, talvez atendendo alguém que chegou ali acidentado, precisa de fazer uma sutura, um procedimento mais... Ele talvez possa demonstrar um certo cansaço a partir de 72, 80 horas ali sem dormir, né? E ainda bem que receberam, porque senão seria um trabalho análogo à escravidão também, né? Tem esse lado. Ainda bem que receberam. Mas eu particularmente eu não teria uma condição física para ficar 120 horas acordado fazendo um plantão médico. Eu teria que cochilar algumas horas. É um Android, colocaram um Android lá. Comentário, Coronel. Se nós pegarmos 120... Não tem como comentar isso. 120 horas dá 4 dias e meio, aproximadamente. Vamos ver, dá 4 dias e meio. Vamos verificar qual profissional consegue trabalhar 4 dias e meio, sem dormir, sem descansar, sem comer, não consegue. Então nós temos que pensar o seguinte, isso é um fato irreal. Vamos pensar, vamos dizer assim, fora da casinha, mas raciocinando. Ah, mas aqui foi o seguinte, o médico ele vendeu o plantão para outro.
Isso é possível, só que não está no processo. Não tem como justificar isso no processo. Significa que houve essa troca e colocaram, é uma alternativa. Nós não estamos aqui para falar que ele ficou 120 horas ou não. Mas nós queremos dizer o seguinte, o que foi apurado disso? Que responsabilidade temos disso? Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos um médico que é do Rio de Janeiro. Ele vem, ele fica aqui 1, 2, 3, 4, 5 dias. Depois retorna, porque senão não compensa para ele tirar esse plantão. Aí eu pergunto para você, é o caso em questão? Que o Modesto está falando isso de processo de anos. E os atuais, como que está sendo feito? Para continuar aí. Boa pergunta. Tem mais coisa ainda. Boas explicações aí. Daqui 10 anos a gente fala disso, quando sair outra sentença. Ainda, continuando, né, com o documento aqui do gabinete, né, do conselheiro, existe esse trecho aqui, Modesto. Seja porque documentaram ter trabalhado mais de 24 horas por dia, como no mês de dezembro de 2020, em que o Dr. Ademar de Oliveira registrou 780 horas de plantão, sendo que o mês possui 744 horas. Seja porque realizaram plantões em concomitência ou porque não houve registro de frequência das horas trabalhadas. Como explicar isso também? Pelo lado do médico, ele poderia dizer que estava totalmente desorientado por ter ficado o mês inteiro sem dormir e na hora errou a matemática de 24 horas vezes 30. Do lado do médico. Mas eu acredito que não. Acho que pode ter ocorrido talvez um erro contábil lá de quem preencheu a nota fiscal dele para encaminhar, ou fez o ponto dele, né? Ou na hora de registrar o ponto no caderninho, ele assinou um dia ou outro 2 vezes, não sabe. Por isso que existe a necessidade da apuração. Porque talvez isso não esteja errado. Talvez, sei lá, ele se teletransportou de um posto de saúde para outro e fez 2 plantões no mesmo período. Eu ia comentar isso. Não inventaram ainda. Coronel, por favor, seus comentários. Eu já recebi denúncias aqui que o mesmo médico estava de plantão no hospital e estava no posto de saúde. O mesmo médico, no mesmo horário, estava no Hospital Tabajara Ramos e estava no posto de saúde. Se você pegar exatamente essa situação, eu não tive como comprovar, porque eu não fui, eu só recebi a denúncia. Por que eu estou falando isso? Porque a pessoa falou assim, eu fui no hospital e o meu parente foi atendido por ele, que ele encaminhou para o postinho, ele foi no postinho e encontrou o mesmo médico lá. Então, ele tirou 12 horas de plantão no hospital e tirou 12 horas de plantão no postinho. E foram 12 horas lá e 12 horas aqui. Então, se nós pegarmos essa situação, com toda certeza, isso daqui vai justificar. Eu não estou falando que é o caso em questão, eu só estou falando que foi uma denúncia que eu recebi. Não sei se é isso. Isso foi esse ano? Não. Mas o que eu falo é o seguinte, então a gente percebe que são várias irregularidades que acontecem. Mas nós não temos como apurar, por quê? Porque a transparência da prefeitura está muito deixando a desejar. Então, quando o chefe de gabinete, o representante do prefeito na Câmara, que é o líder de governo, ele fala assim que a maioria estão no portal de transparência, eu vou lá e eu falo, quase a totalidade não estão no portal de transparência da prefeitura. Tanto que se nós pegarmos, está aqui o Modesto, pode me dizer se eu estiver falando irregularidade. Tanto que o próprio Tribunal de Contas, inúmeras vezes, põe a anotação de que o portal de transparência ele está falho em muitos itens. Não é isso? Sim. A maioria dos requerimentos que a gente faz como cidadão, solicitando informações, é porque a gente não consegue acessar a informação onde ela deveria estar. Principalmente na saúde. Certinho. E por fim, chegamos no 10º item, que a Bia vai ler aqui um pedacinho, né, ainda do documento do gabinete do conselheiro. Bia, por favor. Em todo o cenário apresentado, a execução contratual revelou descontrole, como foi precária a supervisão que o hospital contratante deveria ter realizado sobre a prestação de serviços. E como isso pode ser corrigido?
Em vez de apenas um gestor responsável pelo hospital fazendo o acompanhamento, fazer como foi feito nessa nova licitação. Essa nova licitação existe uma comissão de acompanhamento, justamente para evitar isso. Então, salvo engano, são 5 profissionais da área da saúde que farão o acompanhamento da prestação de serviço dessa gestão que se iniciou, está se iniciando agora. Nesse caso, é necessário que sim faça uma comissão dos vereadores, que agregue funcionários do próprio hospital, da contabilidade, do RH, para se fazer um pente fino. Tem muito dinheiro aí que não precisava de ter saído dos cofres do hospital, afirmando mais uma vez que é uma despesa do hospital municipal, não da prefeitura. E não tem como a prefeitura, a própria Secretaria de Saúde, fazer isso, porque eles mal dão conta de fazer dos contratos deles. E também vira e mexe em algum julgado irregular, tanto pela Secretaria de Saúde, como vários outros da própria prefeitura. Então, nós temos deficiência. Começamos na licitação, porque a gente cansa de ver publicações de que essa concorrência, essa licitação vai ser suspensa sine die. Aquilo ali está acontecendo porque o tribunal, alguém reclamou no Tribunal de Contas, ele analisou o edital e falou, pode suspender que está errado, corrige. É o caso do IP amarelo agora, lá do Posto de Saúde e do Tiro de Guerra. Então, às vezes é um erro banal, mas alguém tem que ver, tem que acompanhar. Se a gente fizer uma comparação, provavelmente 5% de todos os editais que tiveram pregão tiveram que ser refeitos nos últimos, 10 anos. Permita, Paulo, só fazer uma pergunta modesta agora. Por favor. Nessa situação que você está colocando, como que justifica que o contrato dessa última terceirizada, ou tem um nome que alguém quer imaginar aí, privatização... Essa instituição beneficente que não tem fins lucrativos. Essa instituição beneficente que não tem... Como que o edital se falava em 55 ou 58 milhões... E na calada da noite, quando for assinar o contrato, foi para 65 ou 68 milhões? Não posso te dizer, porque eu ainda não recebi a cópia de todo o processo licitatório, mas já foi solicitado. E é um direito que nós temos. Então, mas se o edital previa tipo 55, 58 milhões, como é que fizeram um contrato de 58, 68, 65 milhões? Talvez no decorrer do procedimento, depois do edital, acrescentou-se mais alguma coisa. Mas para ficar dentro da legalidade, teria que ter acrescentado alguma coisa que já estava no escopo do edital. Tipo, no escopo do edital está lá 1.200 horas de plantão. Aí na hora do finalmente, depois que fez todos os estudos, as avaliações técnicas, as visitas técnicas, falou, 1.200 horas não vai dar, o certo é 1.500. Talvez, dentro da legalidade, essa possibilidade poderia ter ocorrido. Mas a gente só vai saber disso a hora que a gente analisar essa documentação. Posso fazer uma pergunta agora para ele, Paulo, no seu lugar? Sim. Pela sua experiência, pela sua análise, você vê esse aumento desse montante do contrato com uma roupagem lícita ou suspeita? Eu acho que nos últimos 10 anos, tudo que se fez em terceirização da saúde, deu caca. Também concordo. Nos últimos 10 anos. Nós ainda não estamos falando de Rita Lobato, que a gente já sabe que deu caca antes de ter sentença ou trânsito em julgado de qualquer procedimento. Nós ainda temos o contrato emergencial de 90 dias dessa instituição sem fins lucrativos, que era para ser 90 dias, durou 2 anos e que não está computado nesses relatórios, que também provavelmente vai ser um cacão. Vai ser julgado irregular também, com toda certeza. Não sei. Tudo leva a crer. Não nos cabe fazer um juízo de valor, a gente só comenta aquilo depois que já, senão a gente é processado, é 10 conto, custa caro. Véio. Então, na minha opinião, eu espero que tenha sido um aumento já na estrutura do contrato, da licitação, e que vem em benefício da população. Mas a gente só vai saber o reflexo disso quando houver a avaliação dessa documentação.
Então, já que você falou, é o seguinte, se não preencher isso que você falou, esses requisitos de que já constar, isso então é passível de nulidade, anulação. Julgamento irregular por parte do Tribunal de Contas, não tenha dúvida. Então há a possibilidade desse contrato ser considerado regular e pedir para ser... Sim. Como todos os outros foram. Você pode ver que o primeiro contrato foi julgado irregular em 2017 e os aditamentos, o 5º, o 6º e o 7º aditamento, salvo engano, a sentença saiu em 2021. De uma coisa que foi contratada lá em 2014. A população tem como, interceder junto ao tribunal para ele analisar isso com mais agilidade? Não. Eles fazem isso em 595 municípios. Se a gente chutar aí que cada município gere 50 contratos por mês... Sem respostas. Sim. Então, a gente comentou umas coisas aí a respeito do que ocorreu esses últimos dias. O Modesto foi até a Câmara. Modesto, queria agradecer você ter participado do podcast com a gente para responder essas perguntas e falar um pouquinho mais sobre o assunto que você levou até a Câmara. E também querendo agradecer o Coronel pelos comentários, né? É lógico, eu queria ouvir uma palavrinha de cada um como consideração final, um abraço. Modesto, por gentileza, se puder olhar para a sua câmera aqui e falar qualquer consideração sobre o que você disse aqui ou qualquer outra coisa, por favor. Bom, a todos os nossos telespectadores que estão acompanhando e que venham assistir no futuro, essa é uma primeira iniciativa dos trabalhos da gestão de 2016 e 2012 e 2016. Tá? É uma das primeiras que foram levadas até a Câmara Municipal, de muitas que estão por vir. Essa foi só a primeira. A gente encaminha inicialmente por documento, aí há a leitura lá na Câmara, para ver se a Câmara aprova aquele pedido que a gente encaminhou, pedindo para que eles fizessem a apuração, e antecedeu a minha ida na tribuna. Nós apresentamos o requerimento, aparentemente o presidente colocou em votação, todos os vereadores que estavam, pelo menos embaixo, aprovaram, e imediatamente o presidente da Câmara determinou o arquivamento, que virou até meme, né, Coronel? Com certeza, saiu nas redes virou sociais. Meme nas redes sociais. E todos os casos em que houver irregularidade julgada pelo tribunal, nesse período, pelo menos 1 ou 2 mensalmente serão encaminhados para a Câmara, para que ela tome a iniciativa dela. Caso ela não tome, a gente notifica o tribunal de que houve a inércia. Se o tribunal nos fornece o comprovante de que informou para o hospital, ou para a prefeitura, ou para a Câmara, daquela irregularidade, ele manda normalmente o comprovante do AR, né, ou do e-mail transmitido, e a partir disso o Ministério Público assume. Nosso trabalho como cidadão sincero. Deixa eu fazer uma perguntinha com base no que você falou. Mais para esclarecimento para a população. Você fala procurar o Ministério Público. A gente sabe, mas para ficar bem característico para a população. Qual a diferença de acionar o Ministério Público estadual e acionar o Ministério Público federal, que às vezes a população talvez não tenha essa informação? A origem do dinheiro. É por isso que eu estou falando. Então, a origem do dinheiro que vem para o município é que leva a procurar ou o Ministério Público Estadual ou o Ministério Público Federal. Na saúde, a grande maioria é dinheiro que vem do SUS. Se é SUS, é dinheiro federal. Se é SUS, é um dinheiro federal. Legal. Obrigado pelas palavras também, né? Coronel, suas palavras finais também para o pessoal aí. Paulo, Bia, obrigado pelo convite. Modesto, obrigado pela presença. Quero me dirigir a todos vocês. Acompanhe realmente o que está acontecendo junto à nossa Câmara Municipal. Sua importância, seu esclarecimento, isso é salutar importância, você saber o que está acontecendo. É o nosso dinheiro, não é dinheiro público, é o nosso dinheiro que está lá e que eles estão gastando. Consequentemente, eles têm que prestar contas. E se nós não cobrarmos, vai chegar na situação que nós estamos vendo aqui, contas de 2012 e 2016, que estão sendo gastos de uma maneira de enxurrada. Tanto que eu falei aqui para vocês de um contrato
que era para ser 55 ou 58 milhões, e foi assinado na calada da noite para 65 ou 68 milhões. Eu sei que a diferença dá 10 milhões. Se nós não ficarmos em cima e olharmos isso, daqui a pouco vai falar assim, terminei o mandato, estou indo embora, aí os processos que vêm, eu saio e enrolo pela barriga, naquela história. Como que fica? É o nosso dinheiro que deixou de ser utilizado para o bem da população. E que está pouco. É muito pouco dinheiro, porque se nós olharmos, as filas da saúde são monstruosas. Nós temos pessoas que estão precisando de cirurgia há anos. Quem precisa de tratamento oncológico não consegue. E é o que eu falo o seguinte, não é só isso não, eu falo cirurgias há anos, tratamento médico há anos. E detalhe, não sou favorável, mas teve um candidato, foi eleito governador do estado, e ele falou uma coisa que é verdade. Se realmente quiserem, tiverem vontade política, essa lista de exame você zera rapidamente. Está acontecendo em São Bernardo de Campos. São Bernardo dos Campos. Então, está vendo que a prova é fato e é real. Se consegue fazer. E eu já apresentei uma sugestão de como que se zera essa fila. Mas falta vontade política para resolver. Então, nós temos como fazer. E esse dinheiro, se for utilizado, direcionado com essa finalidade, vocês podem ter certeza, zera a fila de exames para ser realizado, de cirurgia. É lógico que tem umas que são mais tempos e outras mais rápidas. Mas pode ter certeza que se zera em pouquíssimo tempo. Obrigado a todos vocês e continue sempre antenados no Mogi Guaçu do Futuro e na MDTV. Legal. Agradeço demais, então. Obrigado, Modesto, de novo. Obrigado, Coronel. Bia, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Boa noite, meninos. Vamos lá. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado da entrevista, do que nós discutimos e sobre os assuntos que nós falamos. Vocês viram que foram várias situações que, quando ele falou na tribuna livre, todos permaneceram, os vereadores, quietos, mudos e calados. E agora vocês têm e detêm a informação. E só lembrando, todos esses documentos estão em nosso poder, assim como foram entregues a todos os vereadores. Obrigado a todos. Bom final de semana e até segunda-feira.